Eu quero compartilhar algo que foi me dado como desafio para nos fazermos a primeira ministração como desbloqueio. E eu orei ao Senhor que qual a mensagem, qual a história, qual o caminho que Deus nos daria para que esse desbloqueio não partisse apenas do meu entendimento. Eu quero apresentar hoje a você o maior desbloqueador da história, o nome dele é Jesus. Você vai perceber como ele tinha uma capacidade extraordinária, hoje copiado por muita gente, mas não tem problema, mas aquilo que ele fazia para realmente desatar a vida de alguém. O tema de hoje é Efatá. Vamos falar juntos? Respira fundo, 1, 2, 3. Efatá. Mais uma vez. Eu quero ler com vocês em Marcos capítulo 7, mas versículo 31 a 37. Antes eu quero falar sobre a essência do que significa Efatá. Efatá significa seja aberto. Porém, no sentido imperativo da palavra Efatá, é uma palavra aramaica, significa que seu tudo em seu dia seja aberto em todos os níveis. Vamos falar juntos? Que seu tudo em seu dia seja aberto em todos os níveis. Então esse é o imperativo da palavra Efatá, seja aberto, mas que seu tudo em seu dia seja aberto em todos os níveis. Agora vamos lá, Marcos capítulo 7, versículo 31 até o versículo 37. Quem está com expectativa de que Deus vai falar conosco essa noite? Então é a tua noite, é a noite do desbloqueio para todos nós aqui, quem está online conosco. De novo se retirou das terras de Tiro e foi para Sidom, até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago, na verdade mudo na tradução original, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse Efatá. Disse o quê? Que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhes ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esse texto é fantástico porque ele fala de um caminho que Jesus está fazendo. Ele está em Sidom, ele após passar por Sidom, ele passa por cidades de autoridades romanas chamado Decápolis. O nome Decápolis porque eram 10 cidades. Essas cidades foram conquistadas por Alexandre o Grande. Essas cidades, uma delas era Gadara. Vocês conhecem a história do Gadareno. E havia 10 cidades de comunidade romana, aonde Jesus ele faz esse caminho para poder não se expor diante dos judeus que queriam levantá-lo como rei. Não é que matariam ele não, eles queriam colocá-lo como rei. Então ele fugia desse assédio que vinha sobre ele. Na primeira oportunidade, quando Jesus chega no mar da Galileia, após essa longa viagem, havia um caso diferente, porque eles apresentam para ele um doente. E trouxeram para que Jesus fizesse como da última vez, que Jesus impusesse as mãos sobre o enfermo e ele seria curado. Só que Jesus o surpreende, pois na verdade sempre Jesus vai surpreender. Ele havia feito ontem, mas hoje ele já faz diferente. Ele não impõe a mão sobre o doente. E na verdade Jesus ele sempre faz algo novo hoje. Essa é a grande questão desse grande desbloqueador que é Jesus. Após algumas ações, ele olha para o céu, ele suspira, e numa palavra de ordem que ele dá ao mundo espiritual, ele não só estava falando para aquele surdo, apóstolo, mas como falar para um surdo, eu já lhe explico daqui a pouco. Ele não estava só se comunicando com ele, mas ele estava dando um comando, porque toda a palavra de Jesus fica registrada no mundo espiritual.
Tudo que Cristo falou aqui na terra perdura até hoje. Efatá não foi só a cura de um surdo e mudo, foi uma palavra de libertação para hoje na sua vida. Quando nós declaramos Efatá, o mundo espiritual reconhece que foi Jesus que liberou essa palavra e foi uma ordem que ele deu no mundo espiritual para que tudo que estivesse bloqueado fosse desbloqueado em nome de Jesus. Por isso hoje a palavra de ordem qual é? Efatá. Jesus então olha e diz Efatá. Efatá, a tradução diz seja aberto. Só que no imperativo, já lhe expliquei e vou repetir, que seu tudo em seu dia seja aberto em todos os níveis. Então essa é a profecia que o Senhor entrega para nós nessa primeira noite do encontro, nessa noite dos ouse governar, nesse momento. Você percebe que é uma palavra liberada, mas você tem que se expor a essa palavra. A minha busca hoje, o meu ensino hoje, é que você se exponha ao Efatá, que você se entregue, que você mergulhe sem medo, que você tire qualquer barreira da tua vida e diga: Senhor, eu recebo esse Efatá. Eu recebo essa profecia sobre a minha vida, sobre meus negócios, sobre a minha casa, sobre tudo que me representa. Você percebe que quando Jesus libera essa palavra nos céus, é a atmosfera de libertação. É um desbloqueio que foi ativado. Aquele momento, como eu já lhe falei, a minha e a sua libertação e de tudo que estava preso, antes mesmo de você nascer, já foi liberada uma palavra, Efatá. Eu estou te apresentando hoje uma palavra que, inclusive, você vai perceber que o evangelista Marcos é o único que faz questão de falar sobre o tema. E ele não traduz, porque é uma palavra aramaica. Ele podia ter escrito abra-te. Jesus olhou para o céu e disse abra-te. Ele podia ter traduzido como qualquer outra tradução que ele fez, mas ele não traduziu. Ele deixou a palavra original. Ele colocou porque existia uma ordem, uma chave, existia um princípio em liberar essa palavra. O mundo espiritual reconhece, por isso eu estou te apresentando hoje algo que abre caminho para você para os próximos dias. Eu vejo muitas pessoas aqui com sede de Deus. Não tem um dia, não estou exagerando, que alguém me busque e fala: apóstolo, eu estou querendo crescer, eu quero conhecer mais, me indica um livro, me indica algo. Sempre uma busca, eu quero orar mais, eu vejo uma igreja hoje com muita sede de crescimento, com muita busca para se aproximar de Deus. Efatá é o início, é a abertura, exatamente o primeiro passo que você dá, é a decisão de você realmente depender completamente do Senhor. É importante você perceber que mesmo que a palavra Efatá, ela tenha sido liberada para uma cura específica, o ministério de Jesus é o ministério do Efatá. Jesus ele veio para abrir o que estava fechado no Antigo Testamento. Ele veio para trazer a graça em detrimento da lei. Ele veio para trazer a resposta, porque lá em Isaías profetizou que os mudos iam falar, que os paralíticos iam andar, mas em Jesus aconteceu. Lá nos profetas foi profetizado aquele que seria o libertador, e Jesus é o libertador. Então Jesus é o próprio Efatá. Esse é o ministério dele, essa é a unção que está sobre ele. Você vai encontrar numa cura de um surdo mudo. Mas acredite, não se trata apenas, já seria fantástico, mas não se trata apenas de uma cura. Jesus naquele dia, ele estava inaugurando o ministério dele de Efatá. Ele está dizendo que a porta que ele abre, ninguém vai fechar. E a porta que ele fecha, ninguém vai abrir. Ali ele estava dizendo que ele é o dono da chave de Davi, ele é um descendente de Davi, e aquele que tem a chave de Davi tem a autoridade de abrir portas, e elas não mais serão fechadas. Então quando Jesus declara Efatá, abre-te. Por isso hoje eu quero sim, novamente dizer a você, eu quero lhe apresentar aquele que eu sou apaixonado, em cada história dele, e cada dia que me aprofundo mais, eu me apaixono. O nome dele é Jesus. Vamos dar uma salva de palmas. Aquele que é o maior desbloqueador da história. Pode ser mais alta as suas palmas para ele. Jesus, Jesus, glória a Deus, glória a Deus. O grito que ninguém ouve. Fale junto comigo. O grito que ninguém ouve. Você consegue imaginar comigo quantas vezes aquele homem no silêncio ficava querendo se expressar?
Algumas traduções chamam ele de gago, mas a verdade é que ele tentava se comunicar de forma nasalada, sem conseguir ter algo coerente saindo da boca dele. Mas a verdade, ele não conseguia falar uma palavra sequer. Mas naquele silêncio, naquela busca, você já imaginou quantas vezes ele conseguiu, ou queria na verdade, se expressar, mas havia um silêncio ao redor dele, até chegar o dia que ele gritou pelo milagre dele. Mas ninguém ouviu, mas ele gritou. Ninguém ouviu, mas Jesus se aproximou dele, porque Jesus, ele ouve o teu silêncio. Na verdade, ele gritava e nenhum ser humano comum conseguiu perceber que ele estava gritando, mas Jesus ouviu, porque Jesus, ele ouve, querido, aquele momento mais íntimo seu. Ele ouve aquele instante mais silencioso da tua alma. Acredite, aquilo que ninguém consegue discernir, o grito que você está dando e as pessoas não discernem, Jesus, ele está discernindo. Acredite, aquele homem estava gritando, ninguém ouviu, mas Jesus ouviu. Acredite, ele gritava dentro dele, mas talvez você diga, não tem jeito, apóstolo, mas Cristo estava ouvindo cada clamor que estava nos lábios dele. O desbloqueio não é o mesmo para todos. Eu olho Jesus, eu vejo realmente alguém que tinha essa capacidade extraordinária. Ele faz coisas que são completamente estranhas, porque o cego, ele usa a voz. Com o leproso, ele abraça. Com o morto, ele dá comando, como fez com Lázaro. Você vai perceber que com Pedro, da mesma maneira, ele diz, desce do barco. Com o paralítico, ele diz, carrega o teu leito. E com o surdo, ele toca. Então você percebe que ele não tinha um padrão. Ele mostra para mim e para você que não existe um padrão. O único padrão é o amor. É o desejo de ver aquele que está à sua frente restaurado. E dele vai te dar a capacidade de discernir o que fazer. Todos que tentaram padronizar o que Jesus fez, transformaram em uma religião. E Jesus não é uma religião. Tudo que se tornou empedrado na história virou religião. E não tem mais milagres onde tem religião. Mas Jesus sempre surpreendeu. Impõe a mão sobre ele, ele olhou e não impôs. Porque ele está dizendo para mim e para você que para cada pessoa tem um tratamento. Para cada bloqueio tem um tipo de desbloqueio. E ele se comunicava com essas pessoas, ganhando o coração deles. Uma vez que aquele homem era surdo, o homem não ouviu as palavras de Jesus. Ele não ouviu o que Jesus estava dizendo. Mas ele sentiu os dedos dele nos ouvidos, você deve ter olhado no texto, e a língua dele estimulada, porque ele usa da própria saliva para poder passar na língua do homem. Eu fico pensando quem está olhando a cena e dizendo, que desbloqueio é esse? Mas Jesus não tinha padrão, ele tinha amor. Você descobre que uma vez que ele promove isso, ele está estimulando a fé daquele homem que talvez há muito tempo esperava uma reação, uma ação vinda em direção a ele. Aquele homem produzia sons, mas não falava nada coerente. Aqui eu quero dizer para você a condição que muita gente está vivendo. As portas para a comunicação trancadas. Para falar com Deus, parece que tem um muro à prova de som, que não permite que a tua voz chegue a Deus. A condição que aquele homem estava, é que ele falava, para ele estava gritando, para ele estava clamando, mas era como se ninguém tivesse dando atenção a ele. A condição que ele estava é como muita gente está aqui hoje. Você tem boca, você tem som, você tem como falar, as tuas palavras têm coerência, mas a sensação é que Deus não está te ouvindo. A sensação é que você está falando como se batesse no céu de bronze e voltasse. Como se você estivesse tendo um estúdio completamente à prova de som, gritando, e lá fora ninguém está te ouvindo. Mas eu vim para lhe dizer, e lhe digo com muita convicção, que tudo que você tem falado diante de Deus tem sido registrado diante do Senhor. Tudo que você tem clamado ao Senhor, não pense que o céu está em silêncio. O céu está esperando a hora do sim de Deus para mover um milagre extraordinário sobre a tua vida. Você pode celebrar, você pode fazer barulho em nome de Jesus.
condição desse homem, a condição de muitos que estão ouvindo mais a si mesmo do que os outros, de tanto falar sem ouvir, sem sermos ouvidos, pessoas estão se definhando. Ouvimos mais os outros às vezes do que o próprio Deus. A segunda coisa, fale comigo, Efatá. Efatá, a voz de comando sobre todas as áreas de sua vida. Eu quero construir uma ideia com você que preciso para que você possa entrar comigo nessa história. O milagre que aconteceu há 2000 anos atrás, ele está vivo aqui hoje para mim. Porque o Efatá não ficou parado ali sobre um homem. Esse Efatá ficou na atmosfera espiritual. Toda vez que ela é acionada, é como se o mundo espiritual se abrisse. Porque a voz de comando é essa: abre-te, abre-te. Nada ficará fechado diante do Efatá. A gente tem que entender que esse é o momento que a gente gera fé no nosso coração. Liberar um comando, liberar uma palavra em todas as áreas que estão fechadas. Essa hoje, querido, encontristas, cristãos, ovelhas, visitantes, você que está aqui, você que está na internet, eu quero que você compreenda que existe uma liberação tão linda aqui hoje, de que tudo aquilo que está resistindo à sua força, às suas mãos, a sua palavra não vai segurar diante do Efatá, porque quando a voz de comando é liberada, eu não sei se você crê nisso, há uma liberação no reino espiritual para que tudo que está fechado seja aberto em nome de Jesus. Existem sentimentos que estão aprisionados dentro de nós. Na verdade, eles silenciaram a nossa alma. E a ordem hoje é exatamente: abre-te. Agora você percebeu que não foi como todos esperavam. Todo mundo que trouxe aquele homem diante de Jesus, eles esperavam que Jesus fizesse o que fez ontem, que Jesus impusesse as mãos. A nossa tendência é realmente acreditar que Jesus vai fazer o mesmo que fez um dia, e por isso não enxergamos o que Deus está fazendo agora. Porque nossos olhos estão sempre prontos a enxergar um padrão. Mas Jesus, Ele faz, eu lhe explico, Ele afirma novamente, da maneira que Ele quer. Enfiou-lhe os dedos nas orelhas, cuspiu na língua. Alguns comentaristas falam que não tanto. Ele cuspiu na mão e passou na língua dele. Acho que não está fazendo diferença para você, né? Mas eu sei que Ele enfia os 2 dedos no ouvido. Esse é o padrão que Jesus faz, e nunca vimos nada antes nem depois. E Ele molha a língua do surdo, desperta os sentidos, entra na consciência dele, abrindo portões da alma dele. Jesus começa um processo, querido, que eu vou lhe mostrar como é tremendo. Ele não fez o que esperava, Ele fez além do que todo mundo imaginava. Ele não vai fazer o que você está esperando, porque fazer o que você está esperando tira a posição dele de Senhor. Ele é que define o que vai fazer. Você identifica a dor, mas você não tem o antídoto dela. Você só tem que saber o que está doendo, mas Ele é que sabe o que vai fazer com ela. Você pode identificar a sua limitação, mas você não sabe o que fazer com ela. Você pode identificar o que está te prendendo, mas quem vai libertar, e o jeito é dele. Ele é que vai fazer da forma que Ele quer, e Ele faz isso. Você percebe que naquele momento Ele abre um caminho para a alma, dá um acesso ao físico. Primeiro abre a alma para chegar ao físico. Ele não começa pela cura que todo mundo vê, Ele começa pela cura que ninguém vê. Eu insisto em ensinar isso para você, porque a nossa tendência natural é dizer: Senhor, faz aquilo que todo mundo vê primeiro, aí sim depois o resto. Mas Ele sempre vai começar onde você não enxerga. Ele está começando onde ninguém está vendo, mas o surdo está percebendo, que está mexendo com os sentidos dele. A saliva de Jesus estava na língua dele, o ouvido dele tapado. Que diferença faz se ele já está surdo? Alguém colocar o dedo e tapar? É porque Jesus queria ser aquele que desbloqueia. Porque quando ele tirasse o dedo e olhar para ele, a primeira voz na história que aquele homem ia receber era a voz do próprio Cristo. Ele ia ouvir a primeira palavra, como criança aprendendo a falar
falar papai, ele aprendeu a falar efatá. Você sabe o que é isso? Que ele ia sair dali dizendo efatá para tudo que tivesse na frente dele, porque o primeiro discipulado que ele recebeu, a primeira referência, o primeiro timbre de voz veio daquele que tem a voz do céu e que deu a ele um tino, uma direção. Você vai sair daqui hoje dizendo a primeira palavra depois da sua libertação, chama-se efatá. Nada ficará fechado à tua frente. Se eu tivesse aí eu estava gritando, se eu tivesse aí eu estava celebrando, porque eu estou falando em nome do Senhor. Efatá é uma linguagem dos mundos. Marcos nem quis, o evangelista não quis traduzir, porque no aramaico ele atingiu judeus. Falando do aramaico, 10 segundos. O aramaico era um idioma que era da origem hebraica, mas é um idioma falado nas ruas, um idioma mais comum entre pessoas que às vezes nem conheciam o hebraico, mas conheciam um pouco do aramaico, só para você entender. Então ele não usa o hebraico. Jesus ele para e começa a dizer em aramaico, efatá. Ele atinge o judeu, ele atinge o gentil, ele atinge o grego e atinge os mundos e o mundo espiritual. Ele estava na Decápole, num ambiente de idiomas, então ele precisava falar algo que fosse reconhecido ali. Mas não é isso que é o mais importante. Ele estava dando um comando. Uma fonte do aramaico também é avracadabra. A palavra avracadabra, ela significa exatamente eu crio enquanto falo. Na verdade, é uma outra fonte, que Jesus não usa essa palavra, mas exatamente uma palavra que se usa hoje em dia. A palavra também que tem origem hebreia é a berar kedabar. Irei criando conforme falo. Na verdade, tudo isso dá origem a um só sentido. Quando eu falo, eu estou criando. Quando eu falo, eu estou realizando. Jesus, ele não precisa de ambientes. Primeiro eu falo, amanhã eu vou fazer o que eu falei. Não, quando eu falo, já aconteceu. Por isso que o efatá não era para amanhã, o efatá não era para uma semana. Quando ele liberou o efatá, o mundo espiritual inteiro se reúne, os anjos se movimentam, demônios têm que soltar, porque efatá é agora, é nesse instante. Hoje nós estamos vivendo um ambiente profético aqui hoje, porque efatá não é para amanhã, não é para a semana que vem, é hoje. Você veio aqui para exatamente receber uma palavra de ordem que o mundo espiritual sabe e que vai abrir. Agora, por que o toque no surdo, a voz para o cego, o comando para o morto Lázaro, o abraço ao leproso? Por que Jesus, de cada pessoa, ele faz diferente? Como que ele vai se mover aqui hoje? Será que dá para entender? Será que dá para a gente padronizar? Não. Porque aqui, quando ele olha para nós, ele vai continuar fazendo o mesmo. É o toque quem está surdo aqui. Ele vai falar para quem está cego aqui. Ele vai dar comando para quem está morto aqui espiritualmente. Ele vai mandar descer do barco quem está com medo de assumir compromisso e propósito, como Pedro. Ele vai dar uma ordem de comando para levantar o teu leito e andar para aqueles que estão paralisados. Ele continua fazendo. E aqui nós temos todos os naipes, todos os níveis. Por isso não tem um aqui que não será alcançado de ponta a ponta. Nas igrejas reunidas, nas casas agora reunidas, há uma liberação. Essa é uma noite daquelas que vai ficar marcada na nossa história. Querido, pode acreditar, hoje é uma noite daquelas que vai ficar marcada em nossa história. Na sua casa ninguém vai resistir mais. No seu ambiente ninguém vai resistir. A palavra de ordem é efatá, abre-te, nada ficará fechado diante da ordem dada por Jesus. Deus está neste lugar, gente. Faz barulho, o Senhor está neste lugar em nome de Jesus. Todo nível de desbloqueio começa na linguagem. Fala comigo. Todo nível de desbloqueio. Você parou para pensar nisso? Esse homem não tinha condições de falar, mas eu já lhe provei que Jesus ouviu o grito dele. Sim, porque não saía voz audível para nós, mas saía voz audível para Deus. Todo nível de desbloqueio começa na nossa linguagem. Esse é o maior desafio que nós temos.
como líderes aqui, eu e apóstolos, pastores, os líderes de células, você quando entra aqui neste local, de mudar a sua maneira de falar, de mudar a sua maneira de pensar e automaticamente de falar, porque a tua fala te condena ou tua fala te liberta. A tua fala quebra cadeias ou tua fala fecha cadeias. Você tem que compreender que isso é muito sério, porque enquanto você não compreende, você se torna refém o tempo todo de você mesmo. O tempo inteiro você vai ficar liberando palavras que estão prendendo você. Então o entendimento aqui é quando se libera algo. Talvez você entenda, apóstolo, o que é efatar? Efatar, deixa eu lhe explicar, se fosse os dias de hoje. Pega um refrigerante, sacode ele bem e abre a tampa. Efatar. Não entendeu? Então uma champanhe. Pega uma champanhe no dia da comemoração, sacode ela bastante. Você vai ver que quase não sobra nada na garrafa, porque a tampa vai explodir e vai sair. Não entendeu ainda? Então o furúnculo. Agora você entendeu. Eu não vou mandar levantar a mão quem já teve, eu já. 7. Olha, não tinha mais jeito. Me ensinaram errado, apertou, botou óleo quente, fez tudo de ruim para piorar. Até que foi um cirurgião que passou bisturi. Quando ele passou bisturi, nem lembro da dor do corte, porque o alívio da liberação foi tão grande que eu nem senti dor nenhuma de corte. Eu só sei que, após coisa nojenta, mas você acordou. Quando o carnegão saiu, efatar. Eu não sei o que está dentro de você, mas o que vai acontecer é que hoje, na ordem de Deus, vai explodir. Vai explodir. Vai sair. Vai sair em nome de Jesus. Então qual é a história aqui? Uma comemoração, uma champanhe, um furúnculo, não sei. Ou pode ser aquele nardo que quando quebrou e não sobrou nada, porque não tinha tampa nem condições de guardar nada. Aquilo é efatar. É quando você abre o perfume e derrama tudo que está lá dentro. Hoje é efatar. Não dá para guardar nada, querido. É uma noite de uma entrega completa. Não dá para esperar. Domingo eu dizia, está esperando o que mais na sua vida? É hora de você andar em direção ao que Deus planejou para você. É hora de você acreditar que tem um plano divino para a sua vida. É hora de você parar de se preocupar com o que estão dizendo a teu respeito, lembrar do que Deus está falando a seu respeito. É hora de você tomar uma decisão clara na sua vida. Enquanto você está chorando aí pelos teus problemas, você está paralisado, mas há uma ordem de Deus. Enquanto eles andarem, os anjos têm uma palavra do céu: abra a porta para eles, abra caminho para eles. Essa é a ordem de Deus para você. Foi de imediato. É como esse exemplo que eu te dei. De imediato, a Bíblia diz que o surdo mudo começou a falar desembaraçadamente. O texto diz que ele começa a falar perfeitamente. Eu queria ver isso, porque alguém que não tem a capacidade de ouvir, e ele está aqui, Jesus pegou no braço dele, depois coloca os 2 dedos, cospe na mão ou na língua, não importa, e dá uma palavra de comando, imediatamente, puf, ele começa a falar. A Bíblia não fala o que ele está falando, mas a Bíblia fala que ele começa a falar. Mas a Bíblia fala que ele fala perfeitamente. A cura é tão tremenda que um homem que não tinha referência de palavras, que só via os lábios das pessoas se movendo, ele começa a falar. Porque eu já vi pessoas sendo curadas nesse aspecto, mas passam meses para conseguir definir uma fala. Ele começa a falar perfeitamente. É exatamente esse desbloqueio que o Senhor vai fazer na sua vida hoje. O maior desbloqueador da história é Jesus. Ele vai te dar uma visão perfeita das coisas, um desbloqueio total, de você perder um senso de dúvida em qualquer nível que você tenha hoje na sua vida, e você assumir na tua vida um nível de fé que vai lhe dar uma visão desembaraçada, uma palavra desembaraçada. Você não vai gaguejar para falar, você não vai ter dúvida para falar, você vai falar o que Deus está mandando dizer, e as portas vão se abrir, e o mundo espiritual vai receber o comando que sai da tua boca. É o que ele fez aqui.
Agora pensa, Jesus olhou para ele e disse assim: não conta para ninguém. Você tem noção, pastor Rafael? Como que você pega e cura um surdo mudo, que começa a falar, que eu penso que para ele falar, ele deve ter falado, queria falar a noite toda. Disse: não conta para ninguém o que aconteceu aqui. Jesus não estava oprimindo ele. Apesar de ser algo estranho o pedido de Jesus, mas você vai compreender por que disso. Como segurar dentro de você a explosão do amor de Deus. Como? Não conta para ninguém o que você viu aqui hoje. Não conta para ninguém a experiência que você tem vivido. Mas a verdade é que Jesus estava dando uma ordem sobre o messianato dele. Jesus estava sendo perseguido. Na verdade, ele podia contar, ele podia falar, mas ele não queria que falasse sobre ele. Mas era impossível. A Bíblia diz que quanto mais dizia para não contar, mais as pessoas queriam falar cada vez mais. A grande questão, mas existe uma coerência aqui. Se você perceber que no momento que Jesus está falando a respeito, é porque a superficialidade é a maldição do nosso tempo. Muitas pessoas estão falando antes de poder falar, estão falando antes de saber o que querem falar. E Jesus só está dizendo: antes de você falar, pense. Antes de você falar, se prepare. Você sabe que o impulso sem planejamento gera repulsa. Juntos? O impulso sem planejamento gera repulsa. Quantas coisas que você teve impulso para fazer e depois você tem nojo hoje ou não quer lembrar mais, porque você não planejou o que você queria. E você entrou de cabeça em algo totalmente despreparado, porque você foi impulso. Impulso sem planejamento gera repulsa. A psicologia explica isso em vários níveis, mas a Bíblia também. O que eu quero lhe dizer é que existem momentos que você vai falar, mas existem coisas que você tem que se preparar. Porque alguns projetos que você entrou pelo impulso, você até diz: Deus não está comigo mais. Na verdade, Ele nunca esteve, o teu impulso é que estava lá. Você entrou sem planejar, você fez sem pensar, você fez sem consultar, e isso lhe gera repulsa em alguns assuntos que alguns dizem: apóstolo, nem fala comigo sobre isso, porque nunca mais. Não diga nunca mais, porque você nunca tentou do jeito de Deus. Porque quando você planejou, esperou Deus te ensinar, pode acreditar, coisas que deram errado no passado podem dar muito certo no teu presente. Coisas que você tem repulsa hoje pode se tornar o testemunho que Deus tem para a sua vida. Situações que você agiu no impulso. Quem está me entendendo, dá amém. Eu não vou dar aqui detalhes, mas eu quero que você olhe no geral e pense a sua vida. Aquelas decisões impulsivas que você tomou, que você quis fazer que todo mundo acreditasse, na hora você chamou todo mundo e diz: meu Deus, ninguém confia em mim, e que você envolveu. Hoje, talvez você tenha repulsa, mas eu quero dizer para você que é aí que entra o desbloqueio. É exatamente aí que Jesus, Ele quer te dar a oportunidade de rever coisas na sua vida que podem hoje ser planejadas de modo diferente. Eu me casei, eu nem sabia a minha idade, eu estava novo, eu não sei o que, meu casamento é isso, mas teu casamento ainda pode ser uma bênção. Tivemos filho no impulso, fizemos tal coisa, abriu uma empresa no impulso. Tudo bem, pode ter sido no teu impulso, mas hoje, com a graça de Deus, Deus pode mudar essa história da sua vida. Não tenha repulso sobre isso. Muitas pessoas que agiram por impulso, decisões que tomaram, exatamente essa é a questão. É exatamente aí que o Senhor quer mover sobre a tua vida. É preciso passar por muitas camadas da terra para encontrar tesouros. Tem uma promessa de Deus em Isaías 45:3 que diz: dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Você sabe que para poder atingir o tesouro, tem camadas, camadas e camadas, para que você possa se aprofundar e chegar no tesouro tão esperado. A Bíblia diz: abrirei tesouros escondidos. Que tesouro é esse? Camadas, intimidade, profundeza,
relacionamento com Deus. Esse é o tesouro que está sendo profetizado. Você descer ao mais profundo com o Senhor. É interessante porque eu vejo uma verdade na minha experiência, que pessoas que tiveram um passado oculto não querem viver uma vida superficial com Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Pessoas que andaram na escuridão e tiveram experiências longas, distantes de Deus, elas não querem viver um evangelho superficial hoje. Elas querem profundidade, elas querem mergulhar profundo. Elas não querem, porque lá atrás, na religião, na ideia, na ideologia, no envolvimento que teve, se envolveu porque buscava algo, mas hoje lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, elas querem também viver o melhor, profundo, querem descobrir tesouros escondidos. Seja bem-vindo ao nosso encontro, porque nesses 4 dias você vai mergulhar cada camada que você entrar amanhã à noite, depois de amanhã, no sábado e o batismo. Querido, você vai perceber como Deus vai conduzindo a tua vida da superficialidade para a profundidade. Tesouros não se encontram na superfície. Ele diz: dar-te-ei riquezas encobertas. Só você pode cobrir, só você pode descobrir as riquezas que o Senhor tem para você. A Bíblia diz que Ele vai dar a você riquezas que estão cobertas. Ele vai o quê? Descobri-las. Ele vai tirar a coberta para você ver o que está por baixo da coberta. Mas você pode manter descoberto ou você pode manter coberto. Como? Sua linguagem. A sua linguagem determina. Ele diz aqui que riquezas armazenadas em locais secretos. Mas qual é o grande segredo desse texto? Olhe para mim. O que ele está dizendo é assim: me revelarei a você como Senhor. O texto diz assim: para que saibas que eu sou o Senhor. Junto comigo: para que saibas que eu sou o Senhor. A gente olha o texto e fala assim: o Senhor me dará tesouros escondidos, o Senhor me dará riquezas encobertas. E a gente fica apaixonado por essas duas frases e diz: meu Deus, onde está o dinheiro? Onde está o tesouro? Onde está aqui as ideias? Onde está aqui a minha prosperidade, minha riqueza? Só que não lê o resto do texto. Ele diz: não, você não está entendendo. Você tem que me saber, você tem que entender que eu sou o Senhor. Ele está dizendo para você: eu vou me revelar a você. O segredo não é o tesouro, não é o ouro. O segredo não é a riqueza. O segredo é a intimidade comigo. O segredo é você comigo. Porque quanto mais conheço Deus, mais eu conheço as suas riquezas. Então eu não vou começar pela riqueza, eu começo pelo Senhor dela. Eu não vou começar pelo tesouro, eu começo pelo Senhor dele. Ele está dizendo: eu vou fazer isso para você saber que eu sou teu Senhor. Eu vou fazer isso para você lembrar quem é o Senhor da tua vida. Só que não comece pelo que Ele está dando, comece pelo que Ele é na sua vida. E você vai descobrir que sim, os tesouros, as riquezas virão. Porque a Bíblia diz que o Senhor nos concede poder para adquirir riquezas. A Bíblia não diz que Deus lhe dá riqueza. A Bíblia diz que Ele te dá habilidade para alcançar riqueza. A Bíblia não diz que Ele vai te dar o tesouro. Ele te dá o poder, a habilidade, a condição de alcançar esse tesouro. Porque quando você sabe que Ele é Senhor da tua vida, você vai se lembrar do Salmo que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o Senhor. Aquietai-vos e sabei. Quanto maior o teu silêncio, maior a tua confiança. Só se aquieta quem sabe, e só sabe quem se aquieta. Só consegue ficar quieto no meio de um barulho aqueles que sabem quem Deus é na vida dele. Muitas pessoas desesperadas, você em silêncio, e alguém dizendo: será que aquele indivíduo não tem responsabilidade? Não, ele não está entendendo. Eu sei o que está acontecendo, mas tem um silêncio, porque a Bíblia diz: eu posso ficar quieto e saber que Ele é Senhor sobre todas as coisas. Ele está no controle de
tudo que eu estou vivendo. Ele está ouvindo o meu silêncio, Ele está movendo na minha causa, e eu coloco a minha vida na presença dEle. Pode celebrar por isso. Se você está recebendo, pode celebrar por isso, em nome de Jesus. Meu Deus, meu Deus. O homem não ouviu Jesus falar, gente, mas a criação ouviu a ordem do Criador. Eu preciso repetir isso para você. Eu estava hoje escrevendo essa mensagem, eu estava sozinho na minha sala. Eu comecei, quando eu coloquei essa palavra, essa frase, eu comecei a chorar sozinho, porque eu falei, meu Deus, o homem não ouviu a tua voz, mas a criação ouviu a voz do Criador. O homem não ouviu a tua voz, ele nem sabia, porque Jesus está aqui falando, ele não pode, ele não está ouvindo nada, ele é surdo. Mas não precisa ele ouvir, o mundo espiritual está ouvindo. Não precisa ele ouvir, porque os anjos e demônios estão ouvindo. Você tem que entender uma coisa na sua vida: existem ordens que foram dadas a seu respeito que você ainda não tem conhecimento, mas a criação conspira a seu favor. Eu vou repetir: existem ordens que foram dadas a seu respeito que você ainda nem tem conhecimento delas, mas a criação já ouviu, a natureza já ouviu, os demônios já ouviram, os anjos já ouviram. Você não sabe, você não ouviu ainda, mas ele já sabe que você tem uma ordem sobre a tua vida. Você não sabe do que Deus planejou para você, mas a criação à tua volta conspira a teu favor, porque eles sabem quem é você no mundo espiritual, eles sabem quem é você na história. Existem comandos que Deus adiantou antes da sua chegada nos lugares. Tem lugares que você nem chegou, mas já tem uma ordem para te esperar lá. Eu já cheguei em lugares que eu senti claramente isso. Eu cheguei em países que eu falei, o Senhor chegou antes de mim. Porque cheguei aqui, já está tudo planejado, já está tudo pronto. Existe um comando de Deus que adiantou antes da sua chegada nos lugares, que você ainda não sabe, você ainda não chegou lá ainda, mas o mundo espiritual já sabe, tanto anjos quanto demônios já sabem. Você nem chegou lá amanhã ainda, você nem chegou mês que vem lá ainda, mas já tem um grupo de espera. O mundo espiritual já está comandado, a natureza já está organizada, porque você não precisa ouvir. Quem está ouvindo é a voz de comando do Criador. Ele está dizendo à natureza: espera o meu filho chegar. Ele está dizendo para os anjos: espere e abre caminho para ele. Deus mandou dizer isso para você. Os demônios também sabem que quando você chegar, já está anunciado no inferno. Daqui a 3 meses, daqui a 3 dias, vai chegar um servo do Senhor neste lugar, porque Deus já deu o comando antes de você ouvir. Você está entendendo isso? Você está entendendo isso, igreja do avivamento? Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Aquele homem não ouviu a voz de Jesus, mas a criação ouviu a voz do Criador. Você sabe, querido, tudo na terra conspira a teu favor. O maior investimento do diabo é tirar você desse ambiente de fé que você está aqui hoje. O maior investimento do diabo é roubar de você essa convicção, para que amanhã você acorde e você não se lembre daqui, mas você vai se lembrar. O maior investimento do diabo é que você saia daqui e seja envolvido por esse mundo, pela incredulidade lá de fora, e seja roubado na sua convicção. Mas você precisa compreender o que essa palavra hoje nos ensina. Você tem que gerar, ouvir quantas vezes for necessária. Você vai ouvir no silêncio. Existem promessas de Deus sobre a tua vida. Existem palavras do céu sobre a tua vida. Nós vamos fazer algo extraordinário aqui. Aquele homem vivia no mundo do silêncio. Jesus entrou no silêncio dele e desbloqueou completamente a vida, a história, o futuro que havia sobre ele. Nesse instante, eu vou pedir um silêncio.
As pessoas que estão em casa, eu vou sugerir que você agora desligue tudo que está fazendo barulho na sua casa. Acredite em mim, faça isso. Você que está na nossa igreja agora, mesma coisa. Pare tudo, se tiver fundo musical, que tiver, tira tudo. Deixa um silêncio total. Eu vou pedir ajuda aqui, nesse momento, ao Harrison. Porque ele consegue falar com aqueles que são desprovidos da condição de ouvir. Daqui a pouco ele vai começar a falar, como se fosse o próximo ponto da minha mensagem. Talvez você diz: apóstolo, como que eu vou entender agora? Eu deixei escrever para você poder conseguir entender o que ele está falando. Mas talvez tem gente hoje na internet, mas o meu objetivo não é esse. Também, havendo pessoas surdas agora e mudas, eles vão ser muito abençoados. Mas eu quero que você entre no mundo desse homem aqui, que não ouvia nada, mas que ouvia tudo, quando Jesus se aproximava. O Harrison, ele vai nos abençoar com o seu dom e a sua capacidade, que existem frases que serão projetadas e ele vai falar elas, com os seus sinais. Mas eu queria que você aproveitasse esse silêncio, porque depois de um silêncio vem um grande desbloqueio na sua vida. Eu queria quem está em casa, para tudo. Quem está nas igrejas, para tudo. Quem está aqui, para tudo. E eu agora apresento o Harrison para que ele possa pregar esse quarto ponto para nós. Obrigado. Você falou muito comigo. Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe. Não quero nem falar mais. Você ouviu Deus no silêncio? Deus não te contou tudo ainda. Tem muita coisa que você não sabe. Tem muita coisa que ainda há de ser revelada para você.
Mas eu te garanto, quando ele disse Efatá, lá, Jesus já estava vendo a gente aqui. Porque ele estava liberando uma palavra que viria sobre a nossa história. Esse silêncio, ele é proposital. Porque foi após esse mundo silencioso que veio o desbloqueio. E esse é o momento do desbloqueio. Esse é o momento que o Senhor quer utilizar essa história. Porque depois que ele abre caminho na alma do homem, foi quando ele tomou o braço dele e ele realiza algo extraordinário. Vem cá, meu amor, me ajuda aqui. Quando Jesus, é claro que quando eu faço com minha esposa, talvez possa para você parecer um símbolo também mais amoroso. Mas quando Jesus, ele chegou àquele homem, ele segurou nos 2 braços dele, olhou para ele. Olha como Jesus é o maior desbloqueador da história da humanidade. Ele tirou o homem à parte, ele segurou nos 2 braços dele, diz a palavra. E quando olha para ele, ele põe os 2 dedos nos ouvidos dele. Seja com saliva na mão ou cuspindo, ele vai e começa a tocar a língua dele. Naquela hora, ele está se comunicando com ele. Para quem está fora não está entendendo, mas sabe o que ele está querendo dizer para ele? Eu vou curar você. É como se ele dissesse: você chegou na minha mão, não tem outro caminho, você vai ser curado. Só quando Jesus colocou os 2 dedos dele no ouvido do homem, que não fazia diferença, ele já era surdo, mas Jesus queria destravar, desbloquear. Jesus primeiro queria atingir a alma dele, porque nada começa pelo corpo, começa dentro de você. Quando ele mexeu na língua, ele está colocando os sentidos dele aguçado. E ele, quando está passando a informação, você imagina a multidão que ficou mesmo de longe. Ele tira o moço à parte, mas a Bíblia não diz que o povo não foi atrás. Ele está aqui, nesse momento. O mundo de Jesus é só aquela pessoa, porque só importa aquele homem, só importa aquela realidade. Tinha dezenas de pessoas ao redor esperando Jesus, mas no momento que ele está com você, é só com você, olho no teu olho. E ele está primeiro dizendo para você: eu vou te curar. Ele não curou de imediato, ele está dizendo para ele: eu vou te curar. Só que quando ele tira os 2 dedos, aquele homem ouviu o que nunca ouviu, e ele começa a falar perfeitamente, de tal forma que as pessoas ficam assustadas. Mas a primeira voz que ele ouviu foi Efatá. Essa é a palavra que talvez nunca mais ele parou de dizer. Hoje Jesus está fazendo isso com você, pegando nos teus ombros. Jesus pegou ele nos 2 braços. Eu gosto muito dos originais. É como se Jesus puxasse ele de maneira firme. Não dá para ele a possibilidade dele ir para outro lado. Imagine Jesus fazendo isso com você hoje, puxando você à parte com os teus 2 braços, colocando os seus dedos nos seus ouvidos, molhando a tua língua com a saliva dele, e simplesmente em silêncio. Ele não está falando nada ainda, mas acredite, eu li bastante sobre isso. Jesus estava mandando um recado: eu vou te curar. A alma dele estava ouvindo uma voz lá dentro. Antes de aparecer uma voz no ouvido dele, tinha uma voz ecoando dentro da alma dele, dizendo: é hoje o meu dia, chegou o meu momento, chegou a minha hora. Depois que a alma recebe, é só uma questão de liberar, que o teu corpo vai receber tudo o que acontece dentro de você. Obrigado, meu amor. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Dá um glória a Deus, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Se ponha de pé nesse momento.
Jesus estabelece um contato com ele. Você tem que entender que fantástico é Jesus. É o maior desbloqueador da história. Ele começa a estabelecer um contato com ele. Naquele tempo, naquele momento, a estratégia de Jesus não é ir diretamente à cura, mas ele está abrindo os portões. Ele está abrindo portões, todos os portões que estão no teu corpo. Você tem sentidos. Haviam 2 que não funcionavam, mas Jesus começou a ativar o corpo inteiro dele. Ele começou a ativar não só a cura da onde todo mundo via. Preste atenção. Jesus começou a curar aquilo que ninguém está vendo. Ele fez o mesmo com outros. Você já ouviu quando Jesus chegou na porta de Betânia, encontra com Marta, depois se encontra com Maria. Lázaro está enterrado lá dentro, está morto, já não tem mais como, já está morto. O grande desespero é que o irmão morreu, mas Jesus está aqui com as 2 irmãs, a primeira, Marta, depois Maria. Jesus gasta tempo, cura a alma delas, as crises delas. Depois que as 2 estão curadas, ele disse: agora me mostra onde estão mortos. Jesus um dia curou a mulher que estava encurvada há 18 anos, diz a Bíblia que de modo nenhum podia ser endireitada. Jesus dá um comando e diz: liberta-te. Ele dá um comando: estás curada. Ela vem curvada, porque a Bíblia diz que ele endireitou ela na mão dele. Ela estava lá atrás. Ela veio andando sem a cura física, mas ela veio andando já liberta na alma. Porque Jesus não cura primeiro o teu físico, que todo mundo vê. Ele não age primeiro naquilo que você está clamando e que todo mundo vê. Ele vai fazer uma obra poderosa dentro de você. Aquela mulher cresceu na mão de Jesus. Um dia colocaram um paralítico na frente de Jesus. A ordem é dizer: levanta. Jesus olhou o paralítico e falou: você está perdoado. A Bíblia diz que ninguém entendeu nada, porque como ele está paralítico, ele não está precisando de outra coisa. Isso é o que o mundo pensava que ele precisava, mas ele precisava era de perdão. E Jesus depois até disse: para que todo mundo saiba que há Deus, então toma o teu leito, levanta e anda. Talvez você está avesso, dizendo: Jesus, mas eu quero primeiro as coisas que estão fora de mim. Mas eu te garanto, Jesus não vai fazer isso. Ele vai fazer uma obra tão grande dentro de você, que quando você sacudir vai explodir. Ele vai fazer uma obra tão grande que Efatá é inevitável, porque o poder explosivo que está dentro de você, o poder que ele está construindo dentro de você, nenhum demônio pode segurar, nenhuma doença pode segurar, nenhuma crise pode segurar. Vai vir para fora, vai explodir. E hoje, hoje é a nossa noite do desbloqueio, é a noite do Efatá, é a noite do milagre de Deus sobre a tua vida. Eu falo com autoridade sobre você. A palavra veio, a unção veio, a presença está neste lugar, mas a decisão hoje é tua, porque Deus vai interromper o silêncio, vai quebrar cadeias, vai mover o sobrenatural. É hora de você começar a clamar. Levante suas mãos e comece a orar. Não pare de dizer orações, mas inclua o Efatá, porque essa é a voz de comando, essa é a palavra de autoridade, essa é a liberação do mundo espiritual. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aprenda uma coisa na tua vida. Você pode até conhecer e identificar a tua dor, lembra que eu te falei? Mas você não conhece o antídoto para ela. Você pode até hoje identificar teu limite, mas você não sabe como sair dele. Você pode até identificar teu problema, mas você não sabe como se livrar dele. Essa parte é com ele. Você apresenta a sua dor. Agora, como ele vai fazer? Essa parte é com ele. Isso é desbloqueio. Não seja religioso achando que ele vai fazer do jeito que todo mundo espera. Ele vai fazer de um jeito que ninguém imagina, mas ele vai fazer. Quem espera uma voz de comando hoje sobre a tua vida? Quem espera? Quem está recebendo? Quem recebeu essa palavra de Deus sobre a tua vida? Querido, quem está pronto para viver o extraordinário de Deus nessa noite?
Aqueles que vão continuar comigo e conosco no encontro, na quinta, na sexta, no sábado, você vai descobrir que as coisas de Deus são com profundidade. Tem que cavar fundo, tem que buscar mais. Aqueles que vão continuar, mesmo online, mas vai entender o que está acontecendo aqui hoje. Você está dando um passo de fé na tua vida. E esse encontro, querido, vai ser um daqueles que você vai dizer: meu Deus, foi ali, foi naquele dia que a minha história, a minha vida mudou. Existem comandos a teu respeito que você não os ouviu ainda, mas já foram dados no mundo espiritual. O maior investimento do diabo, querido, é tirar você do ambiente da fé. Porque ele sabe que quando ele tira você, quando ele rouba de você as suas convicções, você morre espiritualmente. Você desiste dos teus sonhos. Mas isso não vai acontecer com você. Porque existe uma palavra de ordem aqui. Eu perguntei ao Senhor, Ele me deu uma direção. Nós vamos fazer algo profético aqui nessa noite. A Bíblia diz que por um caminho o diabo vem contra você. Na verdade, ele usa esse termo lá na terra de Canaã. Por um caminho o inimigo vem contra você. Mas por 7 ele fugirá da tua presença. Esse termo é usado porque lá em Canaã tinha 7 entradas, 7 saídas, 7 entradas. E na verdade, de todos os povos, haviam 7 que eram os mais importantes. Povos que vinham contra Israel. Ele está dizendo, eles vão vir juntos por um caminho, mas vão ficar tão atordoados com o poder de Deus, que eles vão sair correndo por 7 caminhos, porque não terá possibilidade de atingir você. Nós vamos gritar Efatá por 7 vezes. Você precisa compreender que ato profético não se explica. Eu só estou comentando, só estou fazendo o que Deus está me dizendo para fazer. Eu podia terminar orando, podia terminar fazendo, mas você vai fazer esse ato. Depois disso nós temos o último ato de desbloqueio, que é exatamente uma entrega. Mas eu quero que você primeiro se concentre. Por que 7? Porque 7 é o número de plenitude que abrange tudo. 7 Espírito de Deus. O 7 na Bíblia está sempre pronto para poder mostrar algo pleno. É como se englobasse tudo. Se você tem 14 áreas que problemas, você tem 10, não importa, você tem 3, 7 é a completude. É onde você vai manietar, amarrar tudo aquilo que está roubando a tua fé, a tua vida com Deus. Efatá é exatamente isso, é abrir, é uma voz de comando. Tudo aquilo que está amarrando está sendo desatado, daquilo que está acorrentado está sendo quebrado. Esse é o sentido da palavra. É uma palavra poderosa, ela é bruta, ela chega quebrando o que está na frente. Se a corda arrebenta, se a corrente quebra, se a cadeia abre. Efatá é uma palavra bruta, ela entra para quebrar. O mundo espiritual sabe disso. O homem nem ouviu, mas a criação ouviu. Isso é que importa. Então você vai, quando eu disser 1, você vai gritar Efatá. Quando disser 2, você vai gritar Efatá. Quando disser 3, Efatá. 4, Efatá. Apóstolo, para que eu vou fazer isso? Faça. Será que se eu pedisse uma outra coisa para você, então você vai de joelho subir uma escada, você iria? Para que isso? É só gritar Efatá 7 vezes. Podia te pedir outra coisa, para quê? Deus só falou comigo. Você vai gritar 7 vezes. Eu estou pleno aqui. Que esse teu ato vai chegar lá na tua casa, vai chegar lá em outro país, vai chegar lá em outra cidade, vai entrar em hospitais, vai entrar em cadeias, esse ato vai brutalmente, vai sair quebrando, é bruto, porque é uma palavra de ordem no mundo espiritual. Marcos nem quis tradução, ele colocou a palavra na origem dela, para a gente dizê-la, para a gente declarar. Quem está pronto aí? Quando você fizer isso, enche o teu peito. Quando chegar no 7º, celebre. Mas lembre-se, existem coisas que ninguém precisa fazer por você. É você que está fazendo. Nós aqui temos causas, pastores também pela sua vida, mas no momento é cada um lutando a sua batalha. Pode ser assim ou não? Ah, apóstolo, é injusto. Não tem nada injusto. Deus está te dando a chance agora de assumir o comando. Ouse governar. Está na noite do ouse governar. É de governo sobre a tua vida. É de assumir e dizer, essa briga é comigo aqui, mas o meu Deus está me dando vitória já, em nome de Jesus. A função tua
é você manter a palavra, é velar a palavra, é acordar amanhã. Se você não consegue, pede ajuda, se envolve mais, vai numa célula. É tudo para você o quê? Manter sua mente viva. Manda um WhatsApp para alguém, ora por mim, mas não deixe ser roubado naquilo que Deus está dizendo aqui. Está preparado? Quem está em casa, acorda os vizinhos aí, não tem problema não. Quem está nas igrejas nossas agora, vai no mesmo comando, no mesmo movimento, porque nós estamos agora em mais de 40 igrejas fazendo a mesma coisa. Você não está sozinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Glória, 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 glória. Coisa linda que Deus está fazendo aqui. Jesus, o maior desbloqueador da história. Não aceite menos que isso. Pare de expor a tua vida a gente que está dizendo que está desbloqueando você. Não, ouça o que eu estou te falando. Jesus é o maior desbloqueador da história. Se é para falar dele, você ouve. Mas se for filosofia humana, não perde o seu tempo, porque você tem a presença dele na sua vida. Shalom, obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus possa abençoar você com essa palavra. Mas também se inscreva em nosso canal. Comente, curta, compartilhe com muita gente, para que essa palavra possa abençoar muitas pessoas. Olha, você quer entregar sua vida a Jesus, vai ser um prazer. Você vai fazer parte da família Projeto Vida. Clique nesse link abaixo para que a gente possa conhecer você. E também você que conhece, através da palavra de Deus, a prosperidade, porque nós cremos na prosperidade através da palavra revelada. Clique nesse link abaixo para que você possa encaminhar a tua semente, encaminhar a tua oferta. Deus abençoe.